Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso ProGBase. Essa é a aula de número 3 do nosso módulo principal. Nós já tivemos lá o módulo inicial, que você já deve ter acompanhado, todas as aulas e as orientações iniciais que nós passamos para vocês. E depois entramos no nosso módulo principal. Sendo que a primeira aula eu expliquei para vocês o que é infraestrutura, como que a gente entende esse mercado de infraestrutura, quais são as áreas ali que você pode atuar. A nossa segunda aula, que foi a aula antes dessa aqui, falamos sobre topografia, gente. Topografia é um ponto importantíssimo para a área de infraestrutura. A gente precisa ter um conhecimento de topografia para a gente poder ingressar nessa área de infraestrutura. Então, se a gente for fazer um retrospecto aí, um retrocesso das informações, o que a topografia nos dá? A topografia nos dá as características do terreno. Lembra que nós dissemos lá, Então, todas as informações relativas à forma do nosso terreno, sobre altura, inclinações, declividades, se o terreno é mais inclinado ou menos inclinado, é isso que a topografia vai nos mostrar. Bem como a posição do nosso terreno no globo terrestre. Então, quando a gente pensa no nosso globo terrestre, a gente consegue definir que cada ponto, cada cidade, cada país, o que for, possui uma coordenada. Essa coordenada é um elemento para a gente poder se localizar dentro do nosso globo terrestre, ok? E aí a gente já vai entrando agora na primeira parte de projeto efetivamente. A topografia é o que nós chamamos de serviços preliminares, Então não se esqueça, fazer aquele parênteses de novo. Deixe o seu caderninho aí do lado para você ir tomando nota dessas informações e desses termos que eu estou te trazendo aqui, que são novidades para você, Não se esqueça. Então, a geometria é a nossa primeira área de projeto, efetivamente. Vocês vão perceber que ao longo da sua carreira na área de infraestrutura, tenho certeza que você vai seguir nela, você vai ouvir falar bastante esse termo, o termo de geometria. Se a gente for puxar lá atrás, na época de escola, lá para quem já terminou o ensino médio e tudo mais, vocês vão lembrar que vocês já devem ter estudado alguma coisa relativa à geometria. Geometria é quando a gente estuda as posições relativas de determinados elementos. Então são as retas, as curvas. Lembra quando falamos, lá na época de escola, raio, diâmetro, ângulos, ângulo reto. Isso é o que a geometria estuda. Mas como é que a gente traz isso para a infraestrutura? Pensa que você é um projetista como se você estivesse pintando um quadro, por exemplo. Então você vai fazer aquele seu projeto, você vai colocar todos os elementos dele, a inclinação da rua, a largura desta rua, e você precisa depois materializar isso no campo, Então você precisa transformar aquela sua ideia, transformar aquele seu projeto, aquele seu desenho em algo correto, factível no campo. Você precisa executar aquele elemento. É através da geometria que nós fazemos isso. A geometria tem duas importantes fases, vamos dizer assim. A parte de projeto. Então, quando você está projetando, você precisa que o seu projeto possua elementos geométricos corretos. Uma reta, pessoal, é uma reta. Uma reta, ela vai ser interligada, ela vai estar interligando dois pontos. Essa mesma reta que você colocou no seu projeto, você precisa depois transformar isso em algo executável, em algo real lá no campo. E é a geometria que vai fazer isso. Primeiro a gente projeta, depois a gente vai fazer a locação deste elemento no campo. Mais um termo para você colocar. O que é a locação? É quando você materializa o seu projeto lá no campo. Então, toda obra de infraestrutura, ela precisa começar com um projeto geométrico, que é o projeto que vai dar forma para o seu elemento de infraestrutura. Então, se você está fazendo uma rodovia, por exemplo, quem que define qual que é a largura da sua rodovia? É o projeto geométrico. Quem que define qual que é a inclinação daquela subida lá? Para quem conhece, aqui em São Paulo, a gente tem a Imigrantes, que é uma rodovia que tem uma inclinação fixa do começo ao fim, 6% de inclinação. O que é isso, Isso é a inclinação da sua via que foi definida pelo projeto geométrico.
Então, se você vê, por exemplo, você deve saber, já deve ter acontecido com você ou com algum conhecido seu, quando você vai fazer alguma curva numa rua e a roda de trás do seu carro sobe em cima da guia. O que aconteceu ali? É porque o raio daquela curva era um raio muito pequeno para você poder fazer essa curvatura. Quem definiu esse raio? O projeto geométrico. Então notem que todos os elementos físicos que estão executados em campo foram definidos através do projeto geométrico. Não existe nenhum outro tipo de projeto de infraestrutura sem ter o projeto geométrico realizado antes. Alguns profissionais às vezes nem utilizam essa nomenclatura, né? Quando vamos falar lá de outros projetos, pavimentação ou terraplenagem, a gente vai falar sobre isso aqui depois. Eles nem falam sobre o projeto geométrico, mas inevitavelmente o projeto geométrico foi definido anteriormente. Pensa comigo, se você está fazendo um projeto, por exemplo, de um corredor de ônibus. Se você passa lá na avenida da sua cidade, tem uma faixa exclusiva de ônibus, tem um corredor de ônibus. Você acha que a esquina, o raio de curvatura, aonde o ônibus vai entrar, é o mesmo que você vai entrar com o seu veículo de passeio? Não pode ser o mesmo. Você consegue visualizar isso? O raio de curvatura do ônibus é muito maior do que o raio de curvatura de um veículo de passeio. Quem define isso? Projeto geométrico, certo? Se você, por exemplo, outro estudo que nós fazemos, você tem os seus caminhões de lixo que vão ter que retirar o lixo lá da rua que você mora. O caminhão de lixo consegue entrar em qualquer rua? Não consegue. Ele tem as limitações. Por quê? Porque o sistema viário que foi implantado não levou em consideração que a gente precisaria ter caminhões rodando ali. Então, todas essas características geométricas, normalmente dos sistemas viários, ou seja, onde nós teremos circulação de veículos, são pensadas no projeto geométrico, tá? Lembrando que, não se esqueçam do que eu disse, o projeto geométrico tem duas preocupações básicas principais: apresentar o conceito das características físicas da sua obra e propiciar que isso seja executado em campo. Então, o projeto geométrico correto, ele tem que dizer para mim, olha, minha rua tem 7 metros, a minha calçada tem 1,5 metro, o raio de curvatura dessa esquina é 6 metros. É isso que o projeto geométrico precisa mostrar para nós. Porque você, como executor, se um dia você estiver trabalhando com obra executando obras de infraestrutura, por exemplo, você precisa ter essas informações para poder reproduzi-las em campo, tá? Conseguiram entender qual que é o objetivo de um projeto geométrico, o que ele faz para nós? É isso. Normalmente ele é dividido em duas fases, né? O projeto geométrico horizontal e o projeto geométrico vertical. O próprio nome já nos ajuda a entender, né? O projeto geométrico horizontal é quando nós visualizamos as informações em planta. Então lembra o outro exemplo que eu usei lá, quando você fala do Google Maps ou quando você fala do Waze e todos esses softwares aí de GPS, você está olhando de cima, né, a sua cidade. Olha essa imagem que está atrás de mim aí. Nós temos o traçado dessas vias urbanas. E essa representação em planta, quando nós estamos olhando de cima, é o que nós chamamos de geométrico horizontal. Então, quando eu falei aqui sobre a esquina de curvatura, o raio de curvatura, a largura da via, tudo isso são características que precisam estar demonstradas no projeto de geometria horizontal. O outro lado, nós temos o projeto de geometria vertical. O próprio nome já nos ensina, né? Quando a gente fala em vertical, nós estamos falando do quê? De variações de nível. Lembra que na aula de topografia eu falei para vocês a respeito das curvas de nível? Cada linha daquela fazia o quê? Diminuía 1 metro, ok? Então, se você vai estudar uma rua, se você vai implantar, seja uma rua, seja a entrada de um condomínio, seja uma pista de um pouso de avião, qualquer tipo de elemento, você precisa estudar a altimetria dessa via, desse elemento. Essa altimetria é dada pelo projeto geométrico vertical, que é quando nós estudamos
a inclinação das vias, seja num sentido, seja no outro sentido, dependendo do estado, da cidade que você mora. Você deve ver isso daí no dia a dia. Existem algumas cidades brasileiras que são bem planas, mas nós temos também cidades que são super inclinadas, que tem várias subidas e descidas, normalmente regiões serranas, né? Então, quando você vai fazer um projeto geométrico numa região serrana, numa região de serra, você precisa estudar muito bem a sua inclinação vertical, né? Nós chamamos isso de grade. Olha aí, mais um termo para o seu glossário. O que é o grade? É o projeto da nossa via, como que vai ficar a inclinação dela. Vocês concordam que se nós fizermos uma via muito inclinada, vai ser difícil você andar nela, tanto para você andar a pé, quanto para você andar com os seus veículos, por exemplo. Então a ideia principal de geometria, no que diz respeito à parte mais teórica, são essas informações. Agora eu vou te convidar para ir para a minha tela do meu AutoCAD, que eu vou mostrar alguns projetos de geometria para você entender como isso é representado na prática, né? Então vamos lá.